Eu sou a Crisia e eu sou a líder da crise na ONU CICM. O que seria o papel da crise na ONU, especialmente de hoje? Nós somos bem fechados, nós não podemos falar muito sobre o nosso projeto na ONU, mas nós nos apelidamos como os incendiários da ONU, porque a gente mostra como se fosse uma história. Num comitê a gente cria, a gente tira da nossa, sei lá, da internet, da nossa cabeça, de onde a gente pensar que precisaria dar certo, coloca no tema e faz uma história, uma fala, sei lá. A gente monta um esquema para a pessoa decorar isso e entrar no comitê e apresentar como se fosse ela, o personagem, vivenciando isso. Na ONU, especialmente de hoje, a crise de vocês vai ser algo... Eu sei que vocês não vão poder divulgar muito o que vai ser passado, nem pra gente que vai soltar o vídeo depois, mas a intenção de hoje vai ser alguma coisa mais chocante ou mais para mostrar o papel de vocês? Mostrar para que vocês vieram? Eu já não posso falar isso. Então, por que você não pode falar sobre isso na nossa entrevista? Porque, como eu disse, a gente é uma coisa mais fechada, porque os delegados, se eles souberem o que vai entrar lá, perde o suspense, perde a surpresa, não fica uma coisa legal. Se eles souberem, eles vão falar, nossa, tal hora vai entrar tal crise com tal história. Não vai ficar uma coisa legal, não vai assustar, não vai ser chocante como nós queremos ser. A gente não vai colocar o fogo no comitê que a gente coloca, entendeu? Mas nem para o nosso making off que vai sair depois você não pode divulgar nada. Pior que não, porque se eu falo o método da crise, como que é, tudo, ela vai ser a mesma, vai ser o mesmo método sempre. Ela não muda por ela ser um projeto, sabe? Ela não vai mudar o método de fazer as crises. Então, eu não posso soltar porque vão acontecer outras ONUs, esse ano mesmo vai acontecer outra, e ano que vem também, e vai continuar esse projeto de ONU. Então, se virem o vídeo, vão saber como que é e vai perder a graça, entendeu? Mas o que seria o gerenciamento de crise? O gerenciamento de crise é você meio que tirar o tédio do lugar. É como se numa sala vocês estão debatendo alguma coisa e você dá um exemplo de uma situação vivida. Isso é uma crise. Você não precisa nem atuar, mas você fala, vamos pegar aqui um tema de pena de morte. Você abrange uma história que você viu num jornal de uma pessoa que morreu na pena de morte injustamente. Se você fala isso no debate, isso já é uma crise, porque choca as pessoas. Que, no caso, isso é uma crise que vai contra o pessoal que é a favor. Então, choca o pessoal que é a favor. Na equipe da crise, hoje, são quantas pessoas? São 10. Somos em 10. 10 pessoas atuantes em todas as crises ou são em grupos? Depende. Depende muito de cada crise. Na questão do que acontece no comitê no momento mesmo do debate, vocês lidam com isso ou tudo já é previamente ensaiado antes? Então vocês já chegam com aquilo pronto, vocês não improvisam sobre o debate na hora? Os dois. A gente improvisa e também para nos prevenir, né? Nós montamos umas para ensaiarmos e é aquela coisa, pode entrar todas que a gente ensaiou e pode entrar nenhuma. Então, é uma coisa bem incerta. O nosso projeto de crise, a gente não sabe o que acontece dentro do comitê. Então, se o comitê está mais a favor, aí a gente tem que entrar uma crise. Se o comitê está mais contra, tem que entrar outra. Só que a gente não sabe se o comitê vai estar a favor ou contra, entendeu? O quanto essa crise assim colabora para vocês como pessoas? Por causa dos temas,
A gente tem que estudar sobre como a última ONU do ano, nós temos que saber sobre todos os países e de agora a gente tem que saber sobre todos os temas. Então, a gente vê tantas histórias que a gente até pega uma opinião, a gente forma uma opinião mais elaborada por causa das histórias que a gente pega para basear, né, basear nas coisas que a gente escreve. Então acontece que a nossa opinião fica bem melhor formada e nosso conhecimento de mundo também aumenta muito. Então, aqui a Crisia, líder da Crise, obrigado pela entrevista e se quiser falar alguma coisa para o público. Obrigado e boa ONU para todo mundo. Então, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou vice-secretário da ONU. Meu sobrenome é Paduan, como eu sou conhecido na escola. Eu tenho como a função minha principal mesmo nesse debate auxiliar a Karen, que é a minha secretária. Foi um projeto que no início eu estava até meio perdido para achar que era muita coisa que um vice-secretário fazia. Porém, com o decorrer, você vê que o tempo vai fluindo, as coisas vão se encaixando com os pesares. Eu acho que hoje, se tudo der certo, vai ocorrer muito bem. A sua função como vice-secretário, você acha que é uma função muito trabalhosa? O que você acha da sua função? Você acha que ela tem um certo trabalho, mas vale a pena? Então, é uma função, como se diz, que o povo, normalmente, quem não está perto, quando vê, nossa, o vice-secretário não faz nada o ano inteiro. Porém, como é a primeira coisa que, para você aceitar ser vice-secretário, a primeira coisa que você tem que se comprometer é não ter horário. Tudo tem que ser resolvido no horário que às vezes a sua secretária ou secretária quiser. E também tiver fazendo as coisas, por exemplo, no sábado à noite, como ocorreu essa semana. Umas 10 horas me mandam uma mensagem, aí com o comprometimento que você tem com o projeto, você para essas coisas e ajuda a sua secretária a fazer determinadas funções. Como, por exemplo, ajudar numa decisão importante sobre em quais salas vão ficar cada coisa, o que as salas precisam. Você auxilia a sua secretária. A secretária é que tem o maior poder, é que toma as decisões, porém você consegue auxiliar elas através de conselhos, através de ajudas, como por exemplo, você dá sua opinião e ela é acatada às vezes ou não, como por exemplo, o modelo que está na sala hoje foi uma discussão que eu com a Karen estivemos e que foi uma ideia minha e que quando você tem intimidade com a pessoa, com o secretário, eu acho que consegue fluir muito mais, porque você tem mais liberdade para falar, você não tem muito medo de a sua ideia não dar certo e tudo mais. No debate de hoje, quais são suas expectativas como um debate teste para a ONU no final do ano? Olha, então, as minhas expectativas é, primeiro, que ocorra tudo certo, tudo como foi planejado comigo e com a Karen durante esse semestre. E eu espero que o comitê flua bem, o espaço, como foi montado o comitê, renda, seja um espaço que os delegados tenham um bom debate, que os delegados se empenhem, como se empenharam para estudar. Eu acho que eles se empenharam, no meu caso, porque tanto na minha sala como nas outras, muitas pessoas vieram tirar dúvidas comigo. Essa ONU eu acho que vai ocorrer muito bem, espero com poucas crises, que os comitês fluam bastante, que não tenha nenhuma crise e poucas intervenções para estimular o debate. Porém, eu acho que essa ONU está preparada, são temas muito relevantes da atualidade, que tem bastante recursos, bastante fontes, bastante filmes na quais se expressam filmes como a eutanásia, por exemplo, tem a Menina de Ouro, que é ganhadora de um Oscar. Então, é onde os delegados têm bastante fonte, eles têm bastante pesquisa, eles conseguem se interessar pelo tema que eles estão falando. Não é um tema muito distante deles, é sim um tema presente. Muitas vezes abrem a mente dos delegados para um melhor discurso. Como você comentou sobre a crise, você acha que o papel da crise no debate ela serve como um estímulo para movimentar o clima dentro do comitê ou ela serve mais como uma forma teatral na apresentação? Então, muita gente fala que a crise em si não se faz nada, que as pessoas são mais desleixadas, que não participam muito no projeto. Mas a crise é aquela válvula de escape do projeto. Se o projeto não está dando certo, a crise vai entrar e vai reorganizar tudo isso. Como, por exemplo, se um comitê está falando algo errado, a crise pode simplesmente tirar o delegado. Então,
Os delegados não têm que ter medo da crise, mas eles têm que entender que a crise existe e que se o comitê está em crise, é porque eles precisam melhorar, que o debate precisa fluir melhor. Como é o caso dessa ONU, é muito difícil correr crises, o comitê entrar em crise. E sim ocorrer intervenções para melhorar os debates, porque crise é quando algum delegado erra uma diplomacia, quando o delegado está falando contra a política do seu estado, do seu país, desculpa. Então, acaba que a crise, nesse debate treino, crise em si, a palavra, é um pouco distante, porém intervenções são algo que acontecem com um pouco de frequência. Quando, por exemplo, tem muitos delegados a favor e poucos contra, normalmente entraria uma intervenção contra para influenciar, para estimular esse pessoal que é contra a se posicionar, a combater essas pessoas que são a favor. Então, hoje a gente teve a entrevista aqui com o Luiz Guilherme Paduan, vice-secretário da ONU. Você teria alguma palavra para dar para o público, se despedir? Então, eu quero que entenda, pessoal, que ONU não é brincadeira, que é um projeto que tem trabalho, tanto dos delegados, tanto meu e da Karen, tanto da crise, imprensa, como vocês estão aqui hoje, como as pessoas estão trabalhando desde 2 horas intensamente com computadores, internet. Eu quero que vocês entendam que isso vão ajudar muito vocês na frente, vão criar muito vocês como pessoas e que a mente de vocês vai abrir muito, vai sair desse mundinho que a gente chama de São Lourenço e expandir para o exterior. Muito obrigado. Então, a gente está aqui hoje com o professor Leonardo, professor de Física. Léo, na sua opinião, assim, qual que é a importância do projeto ONU? Não só para os jovens como alunos, mas sim como pessoas. Eu acho esse projeto muito bom. Eu sinto falta ou pena de eu não ter esse projeto quando eu era estudante. Porque aqui esse projeto vai desenvolver o lado sociológico, porque ele vai ter que falar, ver a sua parte, vai ter que pensar sobre o que fala, ele vai ter que saber sobre geografia, sobre história, sobre como português, redigir seu texto. Então ele envolve vários assuntos da escola. E o principal é você saber se colocar, saber colocar o seu ponto de vista. E, ao mesmo tempo, saber o que a outra pessoa vai falar e você conseguir se defender. Então, para mim, esse é o principal que me interessa. Eu fico lá vendo os alunos debaterem, morrendo de vontade de querer entrar, de querer falar sobre tudo lá e a gente fica de mãos atadas. Nos comitês, principalmente, você tem algum comitê que você acha assim, um tema mais pertinente para o que a gente vive? Ou você acha que todos os temas têm algo que pode se aproveitar? Não, todos os comitês têm temas interessantíssimos. Que o PNUMA falando dos animais, o CSNU falando da parte jurídica, a autodefesa, legítima defesa, e o CDH falando da eutanásia. São todos temas, são todos assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia, que está no nosso dia a dia. Então todos são importantes e era bom todo mundo saber de tudo mesmo e saber falar sobre tudo. Com relação à crise, você acha que a crise dos comitês ela tem um papel fundamental ou algo mais teatral? Você acha que ela serve mais para movimentar o debate quando ele está muito monótono ou serve apenas como uma parte teatral do espetáculo que é a ONU? Eu acho muito interessante a crise, porque quando o debate está morno, às vezes entra uma peça de teatro ali, o pessoal gritando, falando sobre um determinado assunto e normalmente incendeia mais. O pessoal vai falar mais, vai querer discutir melhor sobre o assunto. Então, tem a parte teatral, que é muito interessante, e tem a parte de tocar, falar, você não falou sobre esse assunto, você não falou sobre esse problema. E o pessoal vai começar a falar ou até mesmo mudar o jeito de falar. Não, eu tenho que pensar nesse lado. Então, a crise vai ajudar muito nisso. Além de ter o teatral, ter a parte ali que não é fácil e de ajudar a dar um toque. Gente, vamos falar mais. Aqui está muito parado, a gente precisa debater melhor. Essa parte toda. Hoje a gente teve aqui o professor Leonardo, professor de Física.
Você gostaria de falar alguma coisa para o público? Não, eu acho que tem que continuar esse projeto por muitos anos. Tende a todos enriquecerem ainda mais com tudo isso que está acontecendo.